Olá pessoal, aqui é a professora Ederiane Gomes e hoje nós vamos abordar alguns conceitos em parasitologia. Nós vamos dar início ao estudo da parasitologia. Bom, já que a gente está falando de parasitologia, o que é um parasito? Parasito é uma palavra de origem grega que significa ser que se alimenta de outro ser. Então, um ser, né, que usufrui aí do alimento, do abrigo de um outro indivíduo. Esse indivíduo que é parasitado, que fornece alimento, fornece abrigo para o parasito, é chamado de hospedeiro. Então, quem tira benefício é o parasito, quem leva prejuízo é o hospedeiro. Existem alguns outros conceitos, né, como por exemplo, o indivíduo que necessita de outro para ter abrigo, para ter alimento, para se reproduzir e também para perpetuar a sua espécie. Também é uma definição de parasito. Bom, pessoal, a relação entre o parasito e o hospedeiro, ela é bastante importante. E a gente tem aí até alguns graus variados de parasitismo. Então, por exemplo, nós veremos ao longo da parasitologia que existem parasitos chamados de cestódios. Por exemplo, as tênias são cestódios. E esses cestódios, eles têm 100% de dependência do hospedeiro, por quê? Porque eles precisam aí desse hospedeiro para a sua nutrição. E nós temos outros parasitos, que são os nematóides. Eles têm uma dependência um pouco menor do hospedeiro, porque eles já têm um tubo digestório. Então, eles conseguem até, por exemplo, obter oxigênio no próprio habitat onde eles estão. Então, embora eles precisem de um hospedeiro, a dependência deles é um pouco menor. Então, para resumir, parasito sempre beneficiado, hospedeiro sempre prejudicado. Agora, pessoal, força na peruca, porque a gente vai abordar alguns conceitos que serão muito importantes em parasitologia, tá? Então, embora pareça aí um pouco cansativo, eles são extremamente importantes para que vocês entendam características, entendam palavras, termos que nós vamos utilizar ao longo aí da morfologia e ciclo de cada um dos parasitos que virão para frente. Então, o primeiro termo que eu quero abordar com vocês, ou melhor, os dois primeiros termos são endoparasitos e ectoparasitos. Por que eu estou trazendo esses dois termos juntos? Porque eles definem os opostos dos habitats dos parasitos. Então, quem que são os endoparasitos? São aqueles parasitos que vivem dentro do hospedeiro, né? Eles têm contato profundo com algum tecido, algum órgão dos hospedeiros. Por exemplo, os eumintos, que a gente chama de vermes, e os protozoários, né? Um exemplo de protozoário é a giardia. E nós temos os ectoparasitos. Os ectoparasitos, eles não vivem dentro do corpo do animal, mas eles vivem na superfície do corpo ou em alguma cavidade aberta para o exterior, né? Aberta da superfície do corpo. Por exemplo, cavidade auricular, né? Eles podem viver na cavidade oral, eventualmente. E quem são esses ectoparasitos? São, por exemplo, insetos, ácaros, né, de modo geral. Os carrapatos, as pulgas, algumas fases larvárias de insetos, como as míases, os bernes, eles são ectoparasitos, tá? Então, resumindo, endo significa dentro, então vive dentro do organismo. Ecto significa fora, vive fora do organismo. Um outro par de conceitos que nós temos que estão diretamente ligados aos conceitos que eu acabei de mencionar para vocês, são infecção e infestação. O que é infecção? Infecção é quando um hospedeiro, né? Lembrando que hospedeiro é a vítima, é o animal que está albergando um parasito. Então, é quando um hospedeiro
tem seu corpo invadido por um patógeno, por um agente causador aí de um parasitismo, uma doença. Bom, quem podem ser esses patógenos? Pode ser vírus, pode ser bactérias e parasitos, que é o que a gente está abordando agora. Eu acabei de mencionar para vocês que os endoparasitos, eles são aqueles indivíduos, né, aqueles parasitos que invadem o corpo do hospedeiro. Então, somente os endoparasitos serão causadores de infecção. Por outro lado, qual que é o conceito de infestação? Infestação é a presença de parasitos na superfície do corpo ou até mesmo no ambiente. Então, vejam bem, se um animal está com carrapatos, que são ectoparasitos, eu digo que ele está infestado de carrapatos. Se esse animal está com uma parasitose, por exemplo, Toxocara canis, ele está infectado por Toxocara canis. Existe um hábito por aí que não é correto de chamar todos os parasitos de infestação. Vou dar um exemplo para vocês que é muito utilizado em humanos. Ai, aquela criança está infestada de lombrigas. Não é verdade, porque lombrigas são endoparasitos e, portanto, a criança está infectada com lombrigas. Infestação eu vou falar para artrópodes na superfície do corpo, né, ectoparasitos de modo geral, e para ambiente. Então, o ambiente também está infestado de carrapatos, não apenas o animal. Agora, pessoal, nós vamos classificar os tipos de parasitos que nós temos. Então, a primeira classificação que nós faremos vai ser a relação do parasito com o hospedeiro. O nosso primeiro parasito, ele tem uma relação no qual o parasitismo dele é obrigatório. O que significa isso? Significa que esse parasita ele é incapaz de viver de forma livre, de viver fora do corpo de um hospedeiro. Ele precisa de um hospedeiro para sobreviver o tempo todo. Um exemplo que a gente tem desse tipo de parasito é o Toxoplasma gondii, né? Então, ele tem um parasitismo obrigatório, ele precisa do hospedeiro. A gente tem uma outra forma de relação que nós chamamos de parasitismo facultativo. São aqueles parasitos que podem ou não viver parasitando. Ou seja, eles têm uma fase de vida livre. Então, a gente tem uma família de moscas que é chamada de Calliphoridae. As moscas da família Calliphoridae, elas são atraídas pelo exudato aí liberado por lesões. Elas fazem oviposição dos seus ovos, elas depositam os seus ovos nessas lesões. As suas larvas se alimentam de tecido necrosado, tá? Que está localizado nas lesões, e aí elas eclodem. Bom, normalmente a gente encontra essas larvas em cadáveres. Então, ela não necessariamente precisa estar parasitando um organismo vivo, tá? Então, é por isso que nós dizemos, quando elas estão em cadáveres, que elas não estão parasitando um organismo vivo, né? Então, é como se o parasitismo delas fosse facultativo. O que acontece? A gente encontra essas larvas, né, essas míases, em feridas de animais, em feridas humanas. Então, quando é oportuno, elas têm a capacidade de parasitar um organismo vivo, tá? Mas não é obrigatório, é facultativo. A gente tem um outro tipo de parasitismo que é chamado de parasitismo acidental. Por que ele é acidental? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um parasito que acomete cães. O nome dele é Ancylostoma caninum. O Ancylostoma caninum, ele provoca ancilostomose em cães. Mas
eventualmente ele pode acometer humanos. Ah, então ele vai causar ancilostomose em humanos também? Não, em humanos ele penetra na pele de forma ativa, porém ele não completa o ciclo. Por quê? Porque nós não somos hospedeiros definitivos para esse parasito. Então, o que acontece? Embora ele não complete o ciclo, ele fica então migrando através da pele humana e causa uma lesão que a gente chama de larva migrans cutânea, também chamada de bicho geográfico. Por que acontece o bicho geográfico? Porque ele não consegue chegar até os nossos órgãos para atingir sua maturidade, né, e completar seu ciclo. Então, nesse caso, o parasitismo humano é acidental. Por quê? Porque esse parasito, ele acomete cães. Nós podemos classificar o parasitismo em relação ao tempo que o parasito permanece no corpo do hospedeiro. Então, vamos lá. A gente pode dizer que esse parasitismo ele é temporário. Quando? Quando eu tenho uma ou mais formas evolutivas do parasito que só vão procurar o hospedeiro para se alimentar. Um exemplo disso são as pulgas. As pulgas não vivem sobre o corpo dos animais. Elas vivem no ambiente, em locais que a gente chama de ninhos. Ela vai no corpo do animal para se alimentar. Então, é um parasitismo temporário. O mesmo acontece com os mosquitos, né? Os mosquitos não vivem sobre o corpo dos animais ou dos homens. Os mosquitos só vêm até nós para se alimentar. A gente tem um outro tipo de parasitismo, que é o parasitismo permanente, né? Que é o que a gente mais conhece. Nesse caso, o parasito ele precisa do hospedeiro o tempo todo, todos os dias, né? Ele precisa ir do hospedeiro durante todas as fases da sua vida. Então, é por isso que é um parasitismo permanente. A gente tem como exemplo as sarnas e os piolhos. Eles são formas permanentes de parasitismo. E por fim, a gente tem um parasitismo que é chamado de periódico. Do que se trata um parasitismo periódico? O parasitismo periódico acontece quando só uma fase da vida do parasito acontece no corpo do hospedeiro. Por exemplo, quando a gente tem Dermatobia hominis. Quem que é Dermatobia hominis? É o berne. O berne é uma fase larvária de uma mosca, a mosca Dermatobia hominis. As outras fases de vida desse parasito são livres, né? A fase de mosca, a mosca é livre. O mesmo vai acontecer com a Cochleomia omnivorax, que é a mosca que deposita as larvas que se transformam na míase, ou popularmente conhecida como bicheira. Também é um parasitismo periódico, porque a mosca tem vida livre. E mesmo o carrapato, acreditem em mim, o carrapato, dependendo do carrapato que a gente estiver falando, ele não passa todas as etapas da vida dele em cima do corpo do animal. Por exemplo, o Rhipcephalus sanguíneos, que é o carrapato do cão, ele tem que voltar para o ambiente cada vez que ele sofre uma alteração morfológica, cada vez que ele sofre uma muda ou equidise. Então, ele volta para o corpo do hospedeiro para poder se alimentar, tá? Então, parasitismo temporário, apenas uma forma evolutiva aí procura o hospedeiro para se alimentar. Parasitismo permanente, o que acontece? O tempo todo esse parasito precisa do hospedeiro para se alimentar. E aí, quando eu tenho parasitismo periódico, apenas uma fase da vida do parasito acontece no hospedeiro. Então, qual que é a diferença do periódico para o temporário? O temporário, ele também é normalmente em uma ou mais fases da vida que acontece, da vida do parasito, porém o parasito só procura o hospedeiro para se alimentar. A pulga vai, se alimenta e volta para o ninho dela. Aqui ele passa a fase em cima do corpo do hospedeiro, tá?
Agora, pessoal, um conceito que é de extrema importância, que vocês precisam saber, que são, né, dois conceitos, perdão, que são o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Bom, o que é um hospedeiro definitivo e o que é um hospedeiro intermediário? Isso depende. Depende se eu estou falando de eumintos ou se eu estou falando de protozoários. Então, em protozoários, hospedeiro definitivo é aquele no qual acontecem reproduções sexuadas, tá? Então, reprodução sexuada vai ocorrer no hospedeiro definitivo. Então, no hospedeiro intermediário acontece o quê? Somente reprodução assexuada, tá? Embora eu possa ter no definitivo assexuada também, mas se acontece a reprodução sexuada, ele é chamado de definitivo, tá? Só vai acontecer em um. No outro, que é o intermediário, só vai acontecer reprodução assexuada. Bom, e se eu estiver falando de eumintos? Para os eumintos, hospedeiro definitivo é aquele que alberga a forma adulta do parasito. E no hospedeiro intermediário, ele só alberga formas larvais, formas intermediárias desse parasito, tá bom? Nós temos ainda um terceiro tipo de hospedeiro que é chamado de hospedeiro paratênico ou de transporte. Quem que é o hospedeiro paratênico? Como o nome dele já diz, ele apenas transporta o parasito, né? Então, em alguma das fases de vida dele. Nesse hospedeiro, o parasito não sofre nenhum tipo de evolução, de alteração morfológica, ele não muda de estágio ou estádio. Então, o que que acontece? Se esse hospedeiro paratênico, de repente deixar de existir, para o parasito tá tudo bem. Porque esse hospedeiro, ele não é essencial para o ciclo. Ele é importante no ciclo biológico do hospedeiro, claro. Por quê? Porque ele ajuda esse parasito a chegar ao hospedeiro definitivo, ele protege, né, o parasito do ambiente, então ele é importante sim para o ciclo, porém, se porventura a gente extinguir esse hospedeiro, o ciclo do parasito continua acontecendo, diferente dos outros dois hospedeiros que nós já vimos. Se eu eliminar os hospedeiros intermediários de um parasito, eu acabo eliminando o parasito também, porque ele não vai mais conseguir completar o ciclo de vida dele. Bom, nós temos um outro termo que é o reservatório. O que é o reservatório? É um ser vivo que é responsável pela sobrevivência do parasito. Ele ajuda o parasito a sobreviver, né, no ambiente, ajuda o parasito a se perpetuar, tá? E, consequentemente, ajuda também esse parasito a chegar até os seus hospedeiros. Então, por exemplo, a gente tem a capivara, ela é um reservatório, ela mantém na natureza o Trypanosoma evans. Agora, a gente tem um outro tipo de hospedeiro. Então, vocês viram que a gente tem o hospedeiro definitivo, a gente tem o hospedeiro intermediário e a gente tem o vetor. Bom, a gente tem dois tipos de vetores. Os vetores mecânicos, que só transportam um parasito, e os vetores biológicos, nos quais esse parasito sofre alguma alteração evolutiva. Então, fazendo relação com as informações que nós já vimos, o vetor mecânico, vocês concordam comigo que ele é um hospedeiro paratênico? É a mesma coisa, né? Só que geralmente vetor a gente utiliza, é um termo que a gente utiliza aí para artrópodes. Então, quando esse hospedeiro paratênico for um artrópode, por exemplo, quando ele for um mosquito, né? Eu posso dizer que ele é um vetor. Por exemplo, a gente tem
Aedes aegypti, que é um vetor para várias doenças, vários agentes causadores de doença. E o vetor biológico, por outro lado, é um vetor no qual acontece uma alteração evolutiva desse parasito. Então, ou ele vai ser um hospedeiro intermediário, ou ele será um hospedeiro definitivo, tá? Ou um hospedeiro intermediário, ou um hospedeiro definitivo. Na grande maioria das vezes, a gente está falando de um hospedeiro intermediário, mas vai ter casos em que esse artrópode funciona como um hospedeiro definitivo também. Por exemplo, carrapatos que estão veiculando babésia, então são hospedeiros definitivos. E se eu estiver falando também, a gente pode também ter muitos mosquitos, né, que são hospedeiros intermediários para várias doenças. Agora, como que eu posso classificar os parasitos baseado na quantidade de hospedeiros que eles apresentam? Então, aquele parasito que só precisa de um hospedeiro para completar o ciclo dele, a gente diz que ele é monoxeno, mono, um, ou direto, né? Então, em um hospedeiro, ele completa todo o ciclo dele. Por exemplo, o Emoncus contortus. Ele completa todo o ciclo dele dentro de um ruminante só. Ele não precisa de duas espécies diferentes para completar, ou dois animais diferentes para completar o ciclo. E a gente tem outros tipos de parasitos que precisam de mais de um hospedeiro para completar o ciclo. A gente chama esses parasitos, a gente diz que esses parasitos são heteroxenos ou que apresentam um ciclo indireto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo já deve ter ouvido falar da tênia. Então, nós, humanos, somos hospedeiros definitivos para a tênia. Eu vou dar um exemplo de uma só para não ficar confuso. Tênia saginata. A tênia saginata, então, é um euminto e um homem é hospedeiro definitivo porque ele alberga a forma adulta desse parasito. E aí o homem elimina ovos nas fezes, essas fezes contaminam o ambiente, né? Por exemplo, numa propriedade rural vão contaminar a pastagem, e essa pastagem será ingerida por um bovino. Esse bovino, ele é hospedeiro intermediário. E aí, uma vez então que ele ingeriu esses ovos, ele passa a desenvolver a cisticercose, que é a presença das larvas dessa tênia nos órgãos de modo geral, principalmente na musculatura desses animais. E aí, para completar o ciclo, o homem precisa ingerir a carne crua ou mal passada desses animais contendo essas formas larvais. Então, se porventura deixar de existir bovinos, com o tempo deixarão de existir tênias, porque a gente está, tênias saginata, porque a gente está interrompendo aí, tirando um dos hospedeiros desse parasito. Ele precisa obrigatoriamente passar por esses dois hospedeiros, pelo humano e pelo bovino, para conseguir completar seus ciclos. Bom, continuando, pessoal, nós podemos também classificar os parasitos de acordo com a especificidade deles. Então, o nosso primeiro grupo de parasitos são chamados de estenoxenos. O que são parasitos estenoxenos? Esteno vem de estreito, então significa que são parasitos muito específicos que só aceitam um hospedeiro. Um exemplo que a gente tem é a Babesia bovis, ela comete somente bovinos, tá? Então ela é bastante específica em relação à espécie de hospedeiros que ela comete, tá? Bom, nós temos um segundo grupo que são os eurixenos. Euri significa amplo. Então, é aquele parasito que não tem preconceito, ele é eclético, ele acomete todos os tipos de hospedeiros. Um exemplo que a gente tem aqui é o Toxoplasma gondii, né, que acomete aí a maioria dos mamíferos e das aves. E a gente tem também a facíola hepática, que pode acometer
diversos mamíferos. Então, lembrando, é aquele parasito eclético que não tem preconceito pelo hospedeiro, ele acomete diversos tipos de hospedeiros. E a gente tem os oligoxenos, que são meio termo, eles nem são tão restritos quanto os estenoxenos e nem são tão generalistas assim como os eurixenos. Então, eles têm um hospedeiro principal, né? E aí, aqueles outros hospedeiros que pertencem à mesma família, tudo bem, eles podem acometer também, tá? Então, eles acometem hospedeiros que tenham parentesco. Um exemplo é o Echinococcus granulosus. Esse parasito, ele acomete o cão, mas aí ele pode acometer outros membros da família Canidae e outros parentes do cão, como por exemplo, o lobo. Ok, tá? Então, sei que são muitos conceitos, pessoal, né? Eu sei que pode inicialmente causar um bug no sistema, mas fiquem calmos, porque à medida que nós formos conhecendo os ciclos dos parasitos, a gente começa a encontrar com esses termos e aí eles começam a fazer um pouco mais de sentido, tá? Bom, vamos lá então. Qual que é a ação do parasito sobre o hospedeiro? A gente tem, né, diversos tipos de ação que o parasito pode causar aí em cima do hospedeiro, diversas alterações que ele pode provocar nesses hospedeiros. Então, a gente tem a ação mecânica. Qual que é a ação mecânica que esses parasitos podem provocar nos hospedeiros? Por exemplo, o Toxocara, ele é um parasito muito prolífico. Então, ele pode causar obstrução, né? Ele acomete principalmente filhotes. Além de ser muito prolífico, ele é um parasito grande e robusto. Então, a presença aí de numerosos parasitos em um único animal pode causar obstrução. A gente tem outros parasitos, por exemplo, os Cyanurus cerebralis forma aí uma vesícula, né, grande que vai crescendo no cérebro dos seus hospedeiros. E isso vai comprimindo as estruturas ao redor, né? Então, mecanicamente, ele vai causar uma ação aí de compressão. Nós temos parasitos que vão ter uma ação espoliadora. O que significa isso? Eles se alimentam aí de fluidos corporais do hospedeiro. E isso vai fazer com que o hospedeiro fique abatido, apático, deficiente, né? Um exemplo que a gente tem é o Hemoncus contortus, que é um parasito hematófago, ou seja, ele tem o hábito de ingerir sangue, e isso faz com que ele cause anemia no hospedeiro. Uma terceira forma de ação, né, um terceiro dano que esses parasitos podem provocar no hospedeiro é a ação inflamatória ou irritante. Então, por exemplo, a gente tem algumas larvas que penetram ativamente na pele. Então, a gente tem o Strongyloides, a gente tem o Ancylostoma, a gente tem o Esquistossoma. São parasitos que penetram ativamente na pele. E onde eles penetram, pode formar aí uma lesão no local de penetração, tá? Ocorre uma reação inflamatória. E ainda, né, uma classe um tipo de ação que é muito ruim, que é muito maléfica, é a ação de transmissão. Então, não bastasse esse parasito aqui causar o parasitismo no hospedeiro, ele ainda transmite outros agentes. Um exemplo, pessoal, carrapato. O carrapato ele pode transmitir babésia, ele pode transmitir erlíquia, ele pode transmitir anaplasma, ele pode transmitir muitos outros patógenos para esse hospedeiro. Então, isso é o que a gente chama de ação de transmissão. Por fim, pessoal, dois termos que vocês vão encontrar aí nos ciclos biológicos dos parasitos. O primeiro termo é o período pré-patente. O que é o período pré-patente? Período pré-patente, ou também chamado de PPP, vocês vão encontrar assim,
é o momento entre a infecção e até o momento em que esses parasitos atingiram a maturidade sexual, estão eliminando alguma forma viável e detectável nas fezes, por exemplo, ovos, cistos, tá? Então, esse período entre a infecção e a detecção de formas viáveis desse parasito é chamado de PPP. E a gente tem também o PP. Quem que é o PP? É o período patente. O período patente, ele vai então a partir da fase adulta até o fim da vida desses parasitos. Então, é aí, digamos que a vida útil, né? Boa parte da vida útil desses parasitos. Bom, pessoal, como eu mencionei para vocês, são muitos conceitos, às vezes acaba dando uma sobrecarga, né, no sistema de imediato, mas não se preocupem, porque à medida que nós formos conhecendo cada um dos parasitos, dos seus ciclos biológicos, nós vamos utilizando esses conceitos e eles acabam se sedimentando. Bom, a nossa conversa de hoje foi extraída do livro Parasitologia na Medicina Veterinária, da professora Silvia Monteiro. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E até a próxima!